em Mateus capítulo 6, versículo 10. Eu vou ler, deixa eu ver que versão aqui, acho que é a mesma minha. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como... Eu vou falar, vocês repetem? Venha o teu reino. Não, povo de Deus, vamos lá bem forte. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como... Onde? No céu. Feche teus olhos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, alinha-nos. Muitas vezes estamos perdendo tantas coisas, tantas bênçãos. Estamos perdendo o próximo nível porque estamos desalinhados. Entendo a dificuldade, entendo as opressões, entendo os confrontos, porque todos nós passamos por ele. Mas eu entendo que o Senhor é Deus e continua sendo Deus. E quando há alinhamento, a vida, a transformação, a bênção ao Senhor. Quando há alinhamento, há um próximo nível, há uma próxima etapa, há uma próxima estação que nós podemos desfrutar. E é sobre isso que nós queremos hoje participar e viver, em nome de Jesus. Amém. Antes de sentar, põe a Bíblia aí na cadeira, faz favor, quem está com Bíblia, celular. Alinhamento, fica em pé, 1 minuto só, depois vocês vão sentar. Só para você entender, uma coisa bem simplesinha, bem simples mesmo, mas que é para a gente entender o que é alinhamento. Eu vou falar 3, e cada um de vocês dá 1 ou 2 passos para qualquer lugar, para o lado, para frente, vai para trás, quem puder. Entenderam? Vocês me ajudam? Vou contar 3 e cada um de vocês faz e vai para o lado que der na sua cabeça. Vamos lá? Eu também vou fazer. 1, 2, 3. Vai lá, gente, me ajuda. Aí. É que vocês não estão vendo daqui. Mas qual a coisa mais feia? Por quê? Isso significa que nós estamos desalinhados. Cada um pode voltar para o seu lugar, fazendo o que dá na sua cabeça. Você pensou, a primeira coisa, quem está aqui na frente é o espaço, né? Eu que tenho esse espaço aqui do lado, lógico, né? Dá vontade de sair correndo, só não vou porque os meninos ali ficam doidos atrás de mim. Agora, alinhar. Eu vou falar 3 e todo mundo... Bom, vira para cá já. Todo mundo vira para cá, para esse lado. Para cá, para lá, para lá, para lá. Aí. Eu vou falar 3, aí você dá um passinho para frente, pode ser? 1, 2, 3. Gente, conta, vou falar 3, você dá um passinho para trás. 1, 2, 3. É que vocês não estão vendo, mas todo mundo alinhado, fazendo a mesma coisa, seguindo a mesma direção, andando para o mesmo lado. Isso é alinhamento, é conexão, é todo mundo na mesma visão, todo mundo caminhando para a mesma direção. Pode sentar. E é sobre isso que eu quero conversar com vocês hoje, de uma forma simples e, se Deus me permitir, rápida. Eu sei que todo mundo dá risada quando a gente fala isso, né? O alinhamento começa quando desejamos que a vontade de Deus se cumpra na terra, assim como no céu. Conecte-se aqui no que eu estou falando, não perca nada não. Quem puder, não vai nem no banheiro agora. Se precisar, vai, lógico. Não levanta, vai tomar água agora não. O alinhamento começa quando nós desejamos que a vontade de Deus seja feita na terra, como é no céu. Quando nós ouvimos o que o céu está direcionando e nós paramos de fazer aquilo que nós queremos. Cada um para um canto,
cada um fazendo aquilo que dá na cabeça, cada um tendo a sua própria ideia, por mais boa que pareça. Acredito que vocês estão entendendo. Quando eu ouço o céu diz, vira, e nós viramos. Quando o céu diz, direita, nós vamos para a direita. Ou esquerda, nós vamos para a esquerda. Ou para frente, para trás. Quando o céu diz para nós, agora é hora de nós andarmos em círculo, nós andamos em círculo. Isso é alinhar-se com o céu, todos na mesma direção. Porque que muitas vezes nós não vivemos o extraordinário de Deus? Porque que nós muitas vezes, em todos os lugares e em todas as esferas da nossa vida, ficamos sem saber para onde vamos, sem saber o que fazer, vou para a direita, vou para a esquerda, tem hora que não sabe nem o que é direita e o que é esquerda, vou para frente, para onde eu vou? Porque não estamos ouvindo o que o céu diz. Você está ouvindo a ótima ideia que você teve, a brilhante ideia. Você está ouvindo o amigo de trabalho que é camarada seu. Você está ouvindo algum pregador da internet, aquela pessoa de fala mansa, mas muitas vezes nós temos muita dificuldade para ouvir o céu. E quando não ouvimos o céu, nos perdemos no que nós temos, no que Deus na verdade tem para nós. Eu quero chamar a tua atenção. Se a tua casa estiver desalinhada, você perde o próximo nível. Você pode às vezes até chegar lá, mas vai demorar. O que era para chegar no mês, você demora 2, 3 anos. Quando a sua família, cada um faz o que quer, faz aquilo que dá na cabeça. Ai, levantei hoje pensando nisso, quero fazer isso ou aquilo, e cada um faz aquilo que quer. Você atrasa a sua casa. Ah, mas eu sou o chefe dessa casa. Se não estiver alinhado com a sua família, com a sua esposa e com os seus filhos, vocês perdem o próximo nível. Vou chegar lá? Pode até chegar, mas vai demorar, vai atrasar. E às vezes vai ficar a vida inteira andando em círculos, repetindo o padrão. Acha que vai avançar e de repente voltou na estaca zero. Agora eu vou. Quem já teve essa sensação de... Eu já tive. Eu já sou réu, confesso. De às vezes achar que a minha ideia é muito brilhante e fazer aquilo que eu vou fazer, e vai. Mas eu não ouvi o céu. Não estou conectada. Não estou alinhada com os planos de Deus. Aí eu volto na estaca zero. E aí fico me perguntando, por quê? Por quê? Já te estou dando a resposta. Porque você está conectado somente com aquilo que você quer. Por que que muitas vezes a sua casa não rompe, a sua família não rompe? Porque você quer uma coisa, a sua esposa quer outra coisa. Se tiver filhos envolvidos, eles querem outra coisa. E não se conectam num alinhamento. Ou seja, vamos todos para a mesma direção. Todos com o mesmo pensamento. Alinhamento nos proporciona coisas extraordinárias. Só que nós precisamos entender que não é fácil viver alinhado. Nem com Deus, nem dentro de casa, não é fácil alinhar, mas é possível. O alinhamento com Deus é a chave que destrava a manifestação do seu poder na terra. Quando você ouve o céu, você vive coisas extraordinárias. Diga amém. O alinhamento é a chave que destrava a manifestação do poder de Deus. Viver desalinhado gera confusão, desgaste, frustração, ciclos de estagnação. Você vai e volta. Quando alinhamos nossa vida com os princípios do céu, acessamos o extraordinário de Deus. Quem quer viver o extraordinário de Deus? Alinha. Vou repetir. Quando alinhamos nossa vida com os princípios do céu, acessamos o extraordinário de Deus. E quando nós acessamos o extraordinário de Deus, nós nos tornamos canal de bênção para a nossa transformação pessoal. E nós acabamos por contagiar todos que estão ao nosso redor. Quando nós estamos alinhados, você não é abençoado sozinho.
Todos que estão ao seu redor são contaminados. Isso é bom demais, né? Quer viver coisas extraordinárias? Entenda, você vai contaminar as pessoas ao seu redor. Só que também tem um segredo: se viver desalinhado, também contamina quem está ao seu redor. Você pode falar assim: como que faz isso? Conexão com o céu. A empresa que você trabalha pode ser patrão ou empregado. Se estiver desalinhada, a igreja, ministério, o que estiver desalinhado sofre, e quem está ao redor sofre também. A sua casa, a sua família, se estiver desalinhada, todos sofrem. Ah, mas eu que mando. E daí? Se estiver desalinhado com quem não manda, todos sofrem. Todos sofrem. Mas se estiver alinhado, todos são abençoados. Que venha em nós o alinhamento. Amém? Que venha em nós. Desalinhamento atrasa os planos de Deus. Quando cada um faz o que quer, do jeito que quer, isso atrasa o plano de Deus na terra. Atrasa o plano de Deus para sua casa. Atrasa o plano de Deus para sua igreja. Atrasa o plano de Deus para os seus negócios. Quando você está desalinhado, fazendo o que quer, do jeito que quer, atrasa tudo. Ah, eu sou obrigado a engolir tudo. Não, você não é obrigado, mas você é obrigado a sentar e conversar e ajustar. Isso você é, se você quiser viver o extraordinário de Deus. E eu já vou adiantar. É difícil viver alinhado, porque nós sofremos oposições de tudo quanto é lado. É interno os nossos sentimentos, é externo as pessoas ao nosso redor, se é em casa, as pessoas parecem que trabalham contra a gente, se é no nosso ministério, na igreja parece que há sempre alguém se levantando para desalinhar, para tirar do lugar. Se é na empresa que nós trabalhamos, ou somos gerente ou patrão, parece que sempre tem alguém tentando fazer o negócio não dar certo. Essa é a estratégia de Satanás, deixar tudo desalinhado, cheio de oposição, para atrasar a obra de Deus na sua vida e ao redor das pessoas, ao seu redor, as pessoas que estão aí com você. Esses dias eu preguei e dei um monte de exemplo de mulheres, porque nós estávamos no Dia das Mães. Então hoje eu falei, não, hoje vou falar sobre um monte de homens, biblicamente falando. E eu quero dar exemplo de alguns homens de Deus que viveram conectados e alinhados com o céu. E através da vida deles, e através do que eles estavam alinhados, eles viveram coisas extraordinárias. E as pessoas ao seu redor foram tremendamente abençoadas. Passaram para o próximo nível. Gente, eu queria que você imaginasse uma avalanche descendo montanha abaixo. É isso que nós somos. Alinhados, a gente traz tudo que está na frente. Se nós estamos alinhados, todo mundo que estiver com a gente vai junto na avalanche de bênção. Só que também, se estivermos desalinhados, todo mundo que está junto vai sofrer as consequências. Elias, coloquei até um subtítulo: o alinhamento que abre e fecha os céus. Elias, 1 Reis 17, versículo 18. Elias foi um homem que tinha intimidade, oração, obedecia. E o que esse homem fez impactou a nação. Elias, vou repetir, era um homem totalmente alinhado com Deus. Tem homens e mulheres alinhados com Deus aqui? Diga amém. Se não tem, já vai, começa a profetizar. Tem homens e mulheres aqui alinhados com Deus? Amém. Vamos lá. Tem homens e mulheres aqui alinhados com Deus? Amém. Vamos profetizar. Você pode falar assim, nem sei, pastora. Mas vamos começar a profetizar e declarar que vamos sair daqui hoje pensando nessa conexão com o céu. Colocou aqui? Então ela disse a Elias: que tenho eu contigo, homem de Deus? Elias, um homem
Calma que nós vamos chegar aqui no versículo. Que tinha conexão com o Senhor. Elias, ele fez, a gente conhece mais Elias naquele ato que ele foi lá, né, e jogou água no holocausto, e orou, e pegou fogo, beleza, maravilha, nós vamos falar sobre isso. Mas nós vemos Elias fazendo outras coisas extraordinárias. Nós vemos Elias, antes de fazer o holocausto pegar fogo e tudo ser consumido, nós vemos ele abrir a boca e declarar algo: não chova. E o que aconteceu? Não choveu. Você pode perguntar, mas por quê? Por quê? Coloca o 17:1 também. Por quê? Porque a nação, o povo daquela época, estava adorando a um outro Deus chamado Baal. E esse Deus chamado Baal, ele era considerado Deus da fertilidade, Deus da chuva. Então, a nação adorava Baal, porque acreditava que Baal que trazia fertilidade, Baal que mandava a chuva. E Elias ousadamente falou: não chova. Então, para provar que Baal não pode nada, e que quem manda no tempo, quem manda na fertilidade, quem manda em tudo é o Senhor, o nosso Deus. E não choveu por anos. Por um bom tempo não choveu. Até que um dia Elias abre a boca, porque ele estava conectado com o céu. Ele diz: agora pode chover. E a chuva veio. É desse homem que nós estamos falando. E é disso que nós estamos falando. Um homem, quando ele está alinhado com Deus, ele abre a boca e profetiza e a coisa acontece. Então eu estou falando para você, você pode hoje estar passando pela crise que for. Começa a abrir tua boca e profetizar. E a declarar. Quer seca? Seca. Quer chuva? Chuva. Esse foi Elias. Ele orou e não choveu. Então Elias, o tisbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que neste ano nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Homem que se revelou ao Senhor, conectado com o céu, fez algo extraordinário. Você pode dizer amém? Quem está pronto aí para fazer coisas extraordinárias? Ouça o céu. Conecte-se com o que Deus tem para a tua vida. E se nós formos lendo 1 Reis, nós vamos encontrar outra situação. Esse homem numa casa de uma viúva, fazendo um milagre de transbordar azeite e farinha. Tragam as vasilhas, tragam as vasilhas, tragam as vasilhas. E enquanto havia vasilha, havia azeite e farinha transbordando, 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 transbordando. Porque quem está conectado com o céu vive milagres extraordinários. Ouvi um amém. Obrigado, Jesus. Quem está conectado com o céu vive milagres extraordinários. Começa a viver milagres extraordinários ouvindo o céu. Você não conhece a minha situação, pastora? Às vezes não. Conheço a minha, já está de bom tamanho. Temos que viver milagres extraordinários todos os dias. No Monte Carmelo, lá está Elias de novo. Essa história todo mundo conhece. Pelo menos deveria conhecer. Se não conhece, lê Bíblia. Desafia os profetas, desafia todo mundo, e ele diz: clama aí, gente, clama ao Deus de vocês para que ele consuma aqui o holocausto, mande fogo. E não mandou.
Em determinado momento Elias vai e ele vai, molha todo o holocausto. Não tinha como pegar fogo naquilo ali, mas ele estava conectado com o céu. E quem está conectado com o céu dá ordens e coisas impossíveis acontecem. Então começa a dar ordem na tua situação que está toda encharcada. Pastora, você não conhece a minha história, mas Deus conhece. Está preocupado de eu conhecer a tua história, por quê? Carne e osso somos, queridos. Deus conhece a tua história, e quando você está conectada com Ele, você dá ordem ao holocausto molhado, e Ele vai acontecer. Sai do lugar que os teus pensamentos estão. Gente, todo dia eu tenho que dar ordem aos meus pensamentos, porque eles me traem todos os dias. Eu quero desistir, eu quero sair correndo, eu quero parar, eu quero todos os dias, porque eu sou de carne e osso, e tem dia que eu não tenho vontade de fazer nada. Aí eu tenho que trazer e eu tenho que dar ordem aos meus pensamentos. Carla, a obra não é sua. Se conecta com o céu. Ouça o que Deus está falando. Não se precipita. Não vai por esse caminho. O céu não falou nada, então para, ouça. É todo dia essa guerra interior. Mas você é pastora, irmãos, a guerra é para todos. Elias estava ali e agora ele vem mostrar para nós. São apenas 3 exemplos que eu trouxe aqui desse homem, para nós entendermos que nós podemos viver coisas extraordinárias, mesmo que os nossos olhos digam não. O que eu aprendo com Elias? Quando estamos alinhados com Deus, nossas orações movem o céu e terra. Diga amém. Não diga assim: a minha oração, assim como a de Elias, move o céu e a terra. Faz assim para ficar bem profético. O céu, erga a mão aí, homem de Deus. O céu e a terra. Crê nisso? Olha o que mais que faz. Traz restauração, não só para mim, mas para todos que estão ao meu redor. Uma nação se volta ao Senhor, porque Elias se levanta e vai contra tudo aquilo que estava errado. Irmãos, tem que ter muita coragem para ir contra o que está errado. Que a gente quer fugir, a gente quer se esconder, a gente quer se vitimizar, a gente quer se achar os coitadinhos, os pobrezinhos, os crentezinhos, e nós somos os filhos amados de Deus. E quando estamos conectados com o céu trabalha em nosso favor. Segundo personagem, hoje é dia dos homens, como eu disse para vocês. Outro personagem, peguei só gente conhecida, Moisés. Subtítulo: o alinhamento que liberta gerações. Como eu venho falando, e eu falo muito sobre isso, é um dos temas que eu gosto de estudar, tá na minha linha terapêutica também. Ciclo geracional. Irmãos, não é só sobre você, não é só sobre mim, é sobre mim e sobre o que acontece através de mim, sobre quem eu alcanço, sobre o que eu faço, quem eu abençoo a partir de mim e quem eu destruo a partir de mim. Nossas decisões são tão poderosas que nós podemos impactar gerações, mas nós também podemos destruir as próximas gerações. Eu falo muito sobre isso aqui. Quem me acompanha aqui, quem me ouve, sabe que eu falo muito sobre isso. Porque não podemos tomar decisões porque nós estamos com dor, nós estamos frustrados, nós estamos tristes, porque fizeram algo contra nós. Porque tudo que eu faço gera consequências, mas não gera consequência para mim. Gera consequência para todos que eu estou impactando. Para todos, para as próximas gerações. Não é só sobre Carla, é sobre quem vai depois.
E é espiritualmente falando, quando eu tomo decisões precipitadas pela minha cabeça e não dá certo, eu impacto uma geração espiritual que são vocês, que são os pastores, que são os líderes, é a igreja. Quando eu faço coisas e não era para ser feita, as decisões que eu tomo são erradas e aquilo não é a vontade de Deus, não é minha vida que patina, é os meus filhos, é a minha família, é aquilo que está após mim. Moisés, o texto, né, que não existe um versículo, né, se você ler o livro de Êxodo, principalmente lá no capítulo 3, que é um pouco que nós vamos falar hoje, coloca 3:14, por favor. Nós vemos Moisés fazer coisas que impactou as próximas gerações. Nós vemos aqui: e quando teu filho te perguntar no futuro, dizendo: que é isto? Dir-lhe-ás: o Senhor nos tirou com mão forte do Egito, da casa da servidão. Porque sucedeu que, endurecendo-se Faraó para não nos deixar ir, o Senhor matou todos os primogênitos na terra do Egito. Pode parar aí. Um dia o Senhor, do meio da sarça, chama esse homem, chamado Moisés. Moisés, estou usando as minhas palavras. E Moisés foi até ele. E ali Deus conversa com Moisés. Eu vejo essa conversa como se Deus estivesse alinhando o projeto dele com Moisés. Entende? Alinhamento é ouvir o que Deus está falando. E Deus, então, chama Moisés para uma obra extraordinária. Ir até o Egito e tirar o povo que estava clamando das mãos de Faraó, da terra do Egito, e levar para uma terra muito melhor, a terra de Canaã, a terra da promessa, a terra que emana leite e mel. Lógico que com medo, com todo um contexto, Moisés foi. E Moisés foi até Faraó. E você conhece a história, pelo menos deveria conhecer. Se não conhece, por favor, leia Êxodo. Moisés vai lá, através do seu irmão, conversa com Faraó. E Faraó fala que vai deixar o povo ir, não deixa. Então vem as 10 pragas. Uma após outra, uma após outra, uma após outra, até que então chegou nesse texto que nós lemos, morre-se todos os primogênitos e o povo sai e vai, então, caminho da terra prometida. Quando Moisés ouve Deus e Moisés vai fazer o que Deus havia alinhado com ele para ser feito, levanta-se muitas oposições. Vem lá Faraó falando a hora que deixava, aí o coração endurecia, não deixava. Eles saem do Egito, chega de frente do Mar Vermelho, e agora o exército de Faraó veio matar, o Mar Vermelho na frente, e agora? Irmãos, muitas vezes, eu não sei você, mas de vez em quando eu me vejo nessa situação, Mar Vermelho, exército atrás. Se eu for, eu morro afogado, se eu voltar, eu morro pela espada de Faraó. E aí nós temos que entender o seguinte: se Deus falou, milagre acontece. Quando Deus fala, o extraordinário acontece. Às vezes na tua casa você não se vê desse jeito. Mulher, olha aqui para mim. Se eu for, tá ruim. Se eu voltar, não é ruim ainda. Homem, de vez em quando você não sabe o que fazer. Se você falar para sua mulher, ela vai achar ruim. Se não falar, ela vai perguntar: por que fica quieta? Os filhos: se eu for, meu pai. Se eu não for, minha mãe. E às vezes a gente fica. Aí eu te pergunto: está alinhado com o céu? O que o céu falou? O que o céu falou? Porque quando nós ouvimos o céu, nós podemos ter o mar na nossa frente, o exército atrás, ele vai dar um escape. Coisas extraordinárias acontecem quando nós ouvimos o céu. Quem pode dizer amém? E Moisés, ouvindo a conexão, alinhado com Deus, se torna o libertador de uma geração.
de um povo, de uma nação. Pai, você pode se tornar o libertador da sua casa. Pastor, é difícil. Quem disse que ia ser fácil? Alguém falou de alguma coisa fácil até agora? Porque não fui eu. A não ser que foi o pessoal do louvor, mas eles também não pegam leve. Ei, mãe, e aí? Você pode ser a libertadora da sua casa. Ei, filho, olha aqui para mim. Sabia que Deus pode usar você também para libertar a sua casa? Criança, Deus pode usar você. Jovem, Deus pode usar você. É só se alinhar com o céu. Ouça. Filhos, sai daquele lugar de vitimismo. Ai, porque minha mãe não faz, meu pai não faz. Faz você. Porque quem conhece a Deus é você. E quem está conectado com o céu é você. Você que é aquele que está recebendo. Então transborda na sua casa. Em nome de Jesus. Ninguém quer fazer. E todos se perdem. Não é meu papel. É papel de quem está conectado com o céu. Quem está conectado com o céu aqui? Diga amém. Então diga, é meu papel. É só isso. Seu alinhamento permite milagres. Seu alinhamento abre o mar. Seu alinhamento faz o exército morrer afogado. Seu alinhamento tira a água da rocha. Seu alinhamento traz maná do céu. Seu alinhamento traz carne, provisão. Não olha para o lado, porque não é o alinhamento do seu irmão. Deus quer falar aí com você. Agora Deus está sendo individualista. É para todos e para cada um. Entenderam? Quando estamos alinhados, nos tornamos instrumento de libertação, como Moisés se tornou. Libertamos a nação, libertamos a nossa casa, libertamos as pessoas do nosso trabalho, libertamos as pessoas na qual nós chegamos. Nós somos influência tão poderosa, irmãos. Satanás quer tirar você do lugar da influência. Então, chuta isso e entra de novo para o lugar do alinhamento. Sabe por que Satanás quer te envergonhar no meio da tua casa? Porque quando você perde a influência, não é você que perdeu. Ei, quando você influencia sua casa, sua família, Deus pode usar você para ser libertador dela. Mas quando ninguém te dá crédito, como que você vai ser? Quem me entende, diga amém. O que nós aprendemos com Moisés? Quando estamos alinhados, nos tornamos instrumento de libertação, provisão e direção para nós e para os outros. Vou repetir, se tiver alguém distraído, se conecta aqui, alinha comigo. Quando estamos alinhados, nos tornamos, eu e você nos tornamos instrumento de libertação, de provisão e de direção para nós e para os outros. Nossa obediência afeta gerações. Diga amém. Diga assim comigo, a minha obediência, a minha conexão com o céu afeta. Faz um ato profético assim, ó, gerações. Amém? Tem um monte aqui, mas eu vou pegar mais um personagem. Que quem levanta cedo escreve. Eu levanto cedo, vocês sabem disso? Então, a primeira coisa que eu faço é escrever. Eu fiz uns 10 aqui, gente. Mas vou pegar mais um. Porque eu tenho certeza que você já entendeu o recado de Deus, amém? Só mais um exemplo. Tem um homem na Bíblia que todos, né, são fantásticos. Mas esse aqui fez e continua ainda fazendo no nosso coração coisa extraordinária. Um homem chamado Pedro. Vamos pegar o Novo Testamento, né? Subtítulo: o alinhamento que rompe limites. Lá no livro de Atos, no capítulo 2, eu esqueci de marcar o versículo aqui, mas acho que é 14. Coloca o 2,14 aí, por favor.
É isso aí mesmo, pode deixar aí, por favor. Pedro, ele andou com Jesus, né? Foi um dos discípulos de Jesus, esteve ali o tempo todo com Jesus, um discípulo bem próximo, uma pessoa que esteve muito próxima de Jesus, mas ele tinha um temperamento bem explosivo, né? Homem sanguíneo, homem, né? Sabe aquela expressão sangue nos olhos? Era Pedro. Só que Pedro nos mostra algo extraordinário. Irmãos, não interessa se você é melancólico, chorão. Não interessa se você é Pedro. Bateu, levou, papo. Aí enfia a espada, corta a orelha e tá. O que importa é se você está ouvindo o céu. Porque se você é melancólico demais, Deus te alinha. Se você é explosivo demais, Deus te traz. Não interessa. Porque Deus, quem te fez, Ele sabe quem você é. Não queira ser o que você não é. Seja o que você é e Deus vai te usar. Pedro, após a ressurreição de Jesus e no Pentecoste, viveu um alinhamento extraordinário com o céu. Antes de Jesus morrer, nós vemos ele lá cortando a orelha do soldado, negando Jesus, quando Jesus foi preso. Mas Jesus volta ao Pai. Quem está estudando a história da igreja sabe disso. Jesus volta, o Espírito Santo vem. Pedro é cheio do Espírito Santo, vem um equilíbrio sobre a vida dele, e algo extraordinário começa a acontecer. Esse homem começa uma conexão tão grande com o Espírito Santo, que de um homem impulsivo e até medroso, porque negou Jesus com medo do que ia acontecer com ele, ele passou a ser um instrumento poderoso de Deus na terra. Depois de receber o Espírito Santo, ele tem um impacto, um alinhamento tão grande com o céu, e ele começa a pregar, e ele começa a falar das coisas extraordinárias que Jesus fez, daquilo que ele tinha vivido com Jesus. E sabe o que acontece? Na primeira pregação, 3.000 pessoas aceitando Jesus. Segunda pregação, 5.000 pessoas aceitando Jesus, porque o homem está conectado ouvindo o céu. Irmãos, tem jeito para nós, mas eu sou chato. O Espírito Santo alinha a chatice. Mas eu sou grosso, eu sou bruto. O Espírito Santo, quando ele vem, você alinha com ele faz você entrar em equilíbrio. Mas eu sou pacata demais. Ele traz equilíbrio. Então se alinha com o Espírito Santo, porque ele pode colocar um equilíbrio na sua vida para você ser um Pedro, um homem usado, um homem conectado com o céu, um homem que fez coisas extraordinárias, um homem que pregava e as pessoas se rendiam aos pés do Senhor Jesus, encontrava a salvação, pessoas que foram morar com o Pai, porque Ele abriu a sua boca, ele estava conectado com o céu. Irmãos, quando nós começarmos a fazer o que o céu está mandando fazer, nós vamos impactar as pessoas, e as pessoas vão se arrepender, as pessoas vão se lançar, as pessoas virão até você para ouvir de Jesus. Você pode dizer amém? Esse homem, ele foi impactado e impactou. Na porta do templo chamado Formosa, ele estava lá, e chega um homem, e esse homem precisava de um milagre, porque ele estava conectado com o céu. O homem viveu o milagre. Certa vez chegam uns homens até a casa de Pedro e falam: olha, você vai até a casa de Cornélio. E ele pensou: não vou não. Aí Deus falou para ele: vai sim. Sabe o que ele fez? Mesmo não querendo, se arrumou e foi. Ele quebrou a tradição da época. E hoje nós podemos dizer que somos abençoados, porque Pedro foi pregar também para os gentios. Porque ele quebrou a tradição da época. Ele quebrou o que era somente para a época, porque Jesus era somente para os judeus. E quando ele ouve o céu, o evangelho então se abre também para os gentios. E lá na casa de Cornélio havia homens que não eram judeus, e aqueles homens receberam Jesus, foram batizados com o Espírito Santo e foram impactados, porque ele quebrou a tradição, ele rompeu, porque ele estava conectado com o céu. Pedro rompe barreiras da cultura da época, e a partir desse momento o evangelho começou a ser pregado para todos. Paulo teve participação nisso, nós sabemos, de levar o evangelho aos gentios.
mas Pedro também. O que eu aprendo com Pedro? Quando estamos alinhados, Deus expande nossos limites, quebra paradigmas, derruba preconceitos e usa nossas vidas para destravar novas dimensões do reino na terra. Para quem não entendeu, quando nós estamos alinhados, Deus expande nossos limites. Irmãos, muitas vezes estão tão limitados a nossa vidinha, a nossas coisinhas. Deus vem e fala assim: quebra esse paradigma, isso que está na tua cabeça. Para com isso. Derruba esse preconceito que está na tua cabeça. Expande o reino através da sua vida. Ele nos usa para destravar a dimensão do sobrenatural. Quem pode dizer amém? Quer ser usado por Deus? Diga amém. Irmãos, tem uma lista infinita de homens. Paulo e tantos outros, que eu não vou comentar sobre eles, porque tem tantos aqui. Depois, se você quiser, procure na sua Bíblia, homens que fizeram diferença, homens que ouviram o céu, mulheres, temos Esther, temos Ruth, temos Maria, temos tantas mulheres que fizeram a diferença, porque estavam conectadas com o céu. E não é diferente hoje. Mas a Bíblia, ei, presta atenção. Pedro está aqui? Moisés está aqui? Elias? Paulo? Eles deixaram exemplo e falaram: vamos fazer. Quem está aqui? Ergue a mão. Não tem fantasma aqui não, né? Eu e você. Então Deus conta com quem hoje? Diga assim: eu. Olha para o seu irmão e fala: você. Exatamente isso. Deus conta conosco. Hoje já não é mais Elias. Hoje já não é mais Pedro. Hoje é a Carla, é a Maria. É você. Aí eu te pergunto: está alinhado com o céu? Eles fizeram algo extraordinário porque estavam alinhados com o céu. E nós podemos fazer, se nós nos alinharmos também. E Jesus tem algo que Jesus diz para nós assim: fareis coisas maiores. Então, irmãos, existe coisa maior ainda do que Moisés fez, do que Elias fez, do que Pedro fez, do que Paulo fez. Existem coisas maiores que pode ser feita através das nossas vidas. Você pode dizer amém? Vamos fechar nossos olhos?